Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Tiago, nos apresenta esta realidade das obras que se manifestam na nossa vida de fé, ou dizendo de uma outra maneira, a nossa fé que se manifesta por meio das obras. Isso é, se eu creio em Deus, eu preciso suplicar a graça de Deus e me esforçar, colaborar com a graça de Deus, para que as minhas obras expressem a minha fé, porque senão acontecerá uma esquizofrenia espiritual. Isto é, eu creio de uma maneira, mas eu vivo de uma outra maneira. Então esta luta constante que nós precisamos estar travando contra nós mesmos, contra o homem velho, para que a nossa vida, para que o nosso viver manifeste o nosso crer, para que por meio do nosso viver nós possamos, as pessoas possam ver em que nós cremos. Lutero, o expoente, o grande expoente do protestantismo, ele repetia esta triste frase: pecca fortiter sed crede fortius. Isto é, se você peque muito, mas creia mais ainda e está tranquilo. Peque forte, mas creia mais forte ainda e você está salvo. O católico não diz isso. O católico diz: creia, e creia muito, e procure colaborar de tal maneira com a graça de Deus na sua vida, procure crescer cada vez mais na sua fé, para que as obras da sua vida sejam obras segundo Cristo, semelhantes à de Cristo. Como diz nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. É por isso então aqui que São Tiago diz: meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, mas não a põe em prática? Então ele diz que o diabo também crê, ele sabe que Deus existe, mas não tem obras de fé, não tem obras de verdade. Então ele vai dizer aqui, bem à frente, no versículo 17: assim sendo, se a fé não se traduz em obras, por si mesmo ela está morta. Muito bem. Então essa realidade de uma fé que precisa se traduzir em obras, vamos dizer de uma outra maneira, um homem religioso que precisa ter uma vida segundo a sua fé, segundo a sua religião, foi isso que impulsionou São Pedro Damião, cuja memória hoje estamos celebrando. Foi o que motivou São Pedro Damião a empregar todas as suas forças para trazer novamente os homens da igreja a uma vida de acordo com a sua fé. São Pedro Damião nasceu no início do segundo milênio, nasceu em 1007, num período de grande crise da igreja. Por quê? Porque nós estávamos em um período em que o poder civil delegava as funções mais importantes da igreja. Então, quem é que escolhia o bispo? O poder civil, o poder político. Quem é que escolhia os abades? O poder civil, o poder político. De onde é que saíam os cardeais? Dos bispos, que tinham vindo do poder civil, do poder político. Então eram homens e mulheres, porque as abadesas também eram escolhidas pelo poder civil, pelo poder político, de modo que eram homens que não tinham vocação,
que não tinham vocação para o celibato, que não tinham vocação para uma vida evangélica, que não tinham vocação para uma vida desapegada, mas que faziam da ordem, que faziam da vida clerical um caminho de vida, um caminho de crescimento, porque eles tinham por meio dali como angariar cada vez mais poder, influência e riqueza. Então vocês podem imaginar o tipo de vida que os líderes da igreja tinham neste período. Terrível. Uma vida sexualmente depravada, uma vida, na sua grande maioria, uma vida de contratestemunho e escândalo. Então Pedro e Damião, que jovem ainda entrou para os camaldulenses, era um monge, uma vida rigorosa, uma vida de silêncio, de reclusão, de oração. Ele percebeu que Deus o chamava a um apostolado para levar a igreja a uma vida diferente. Então ele começa escrevendo livros, fazendo pregações, conhecido pela firmeza e radicalidade das suas palavras, e conseguiu então fazer eco e começar a mudar, ser instrumento de Deus para mudar a vida de algumas pessoas. Estou aqui resumindo. Um amigo seu, que na época não era Papa, Dom Hildebrando, foi eleito Papa, Gregório VII, e o convenceu, ainda como amigo, né, a se deixar ordenar, a se fazer bispo, já que, embora ele como bispo fosse perder a sua vida de oração, de escondimento como monge camaldulense, ele teria uma eficácia muito grande no seu ministério, porque poderia atingir muito mais pessoas devido à sua autoridade. Então, assim, quase que a contragosto, como à vontade, ele se deixa ordenar bispo e se torna cardeal. E continua o seu ministério, chamando as pessoas, chamando principalmente o clero, a uma vida de penitência, a uma vida de mais coerência com o Evangelho. E ele percebia, né, que alguns que começavam a ter uma vida de penitência, depois começavam a desanimar, a querer abandonar aquele início de generosidade com a vontade de Deus. E, meus irmãos, a penitência, ela, de alguma maneira, quando nós começamos a fazer penitência, ou quando a penitência se apresenta na nossa vida, porque aqui compreendamos penitência como provação, seja provação que você se impõe, seja provação que Deus nos impõe ou permite, mas a provação, ela sempre nos tenta ao desânimo. Vocês, aqueles que vieram à missa ontem ou ouviram a homilia de ontem, vocês lembram que a pequena Jacinta, com as suas penitências firmes, com a sua penitência pesada, sentindo dores de cabeça, como ela até de alguma maneira se fragilizou, porque de alguma maneira quando a prova, e repito, entendamos aqui, eu estou falando de prova, isto é, seja a prova que você se impõe, seja a prova que a vida nos dá, isto é, que Deus nos concede ou nos permite. Quando somos provados, tendemos a nos cansar e a desanimar e a querer deixar a prova de lado. Se foi escolhida por nós, a abandonamos. Se nos foi dada por Deus, nos revoltamos, nos cansamos, começamos a murmurar,
a reclamar, mesmo que não tenhamos a coragem de nos voltarmos diretamente para Ele e murmuramos contra a vida, que na verdade estamos murmurando contra Deus. Lamentamos o peso da vida, quando na verdade estamos dizendo que Ele é mau, que nos deu um peso, que entristeceu o nosso viver. É isso que na verdade estamos fazendo, quando alimentamos a murmúria, a lamentação, ficamos remoendo aquela realidade dentro de nós. Pois bem, então São Pedro Damião escreve uma carta para uma pessoa que ele estava remoendo, lamentando e dizendo: quando é que vem a consolação de Deus? Quando é que vai passar essa provação? Quando é que novamente a alegria vai visitar o meu coração? E São Pedro Damião diz: mas ela já visitou. A consolação de Deus já veio e você não percebeu? Vamos lá. Se a tua prudência e sensatez não estiverem adormecidas, a consolação já chegou. Se você estiver com os olhos espirituais abertos, você verá a consolação, ela já chegou. Porque onde existe o temor, a provação de qualquer adversidade, não é tortura de escravo, mas é correção paterna. Então, onde existe o temor de Deus, se existe fé no seu coração, você verá que aquela provação é carinho de Deus, que aquela dificuldade é expressão do cuidado de Deus na sua vida. Então você deve se sentir consolado, você não deve permitir que a tristeza tome conta do seu coração, porque é Deus que está cuidando de você, seja quando lhe inspirou desejos santos, que o levou a escolher penitências generosas, seja quando Deus enviou aquelas dificuldades para a sua vida, ou as permitiu para fazer você crescer espiritualmente, para o seu bem. Para os eleitos de Deus, o castigo divino é consolação. Entendamos aqui correção divina. Para os eleitos de Deus, a correção divina é consolação, porque através das tribulações passageiras que suportam, se fortalecem na firme esperança de alcançar a glória da felicidade eterna. Isto é, aquela tribulação momentânea, aquela dificuldade passageira, aquela prova. E entendamos aqui, meus santos, a gente às vezes pensa em prova passageira, momentos na nossa vida. Não, entendamos prova passageira a nossa vida. A nossa vida é a prova passageira. Os 60, os 30, 40, 50, 60, 80 anos que vivermos são a nossa prova. Porque qual é o nosso problema? Nós pensamos assim: a minha vida vai ser feliz e eu terei alguns momentos de dificuldade na minha vida. E aí, quando esses momentos começam a demorar demais, a gente reclama. Não, a nossa vida é uma prova. Só que a nossa vida, em relação à eternidade, é uma prova passageira. Então, se você já compreende a sua vida como uma prova, como uma provação, você não vai ficar angustiado quando aqueles momentos que nos são pesados parecem demorar por demais. Então o que ele está dizendo é isso. Ora, para os eleitos de Deus, a repreensão é consolação, porque a vida passageira, as tribulações passageiras que suportamos, nos fortalecem na firme esperança. Nós aprendemos a esperar o céu. Quando nós nos conscientizamos de que a nossa felicidade, de que nós não iremos encontrar felicidade perfeita aqui,
nós aprendemos a voltar os nossos olhos para a felicidade do céu. Nós aprendemos a pedir a Deus que nos ensine a buscar a felicidade do céu. Meu Deus, me ajude a desejar cada vez mais aquela felicidade que não passa, de modo que, quando os nossos olhos estão voltados para o que não passa, nós suportaremos com mais paciência as dificuldades deste mundo. Repito de uma outra maneira, quando a nossa esperança é grande, a gente suporta as agruras do caminho e, de alguma maneira, as dificuldades desta vida nos abrem os olhos ainda mais para que nós esperemos a felicidade do céu. Então continua São Pedro Damião, e ele diz: o artesão bate o ouro com o martelo para retirar as impurezas. A lima, aquela lixa, ela raspa o metal para que os veios do metal brilhante cintilem com maior fulgor. Como o forno prova os vasos do oleiro, é na tribulação que são provados os homens santos. Então é importante, embora nós não gostemos, é verdade, se nós ficarmos apegados apenas às nossas faculdades materiais, nós não gostamos da provação, nós não gostamos do martelo do oleiro, do ourives, nós não gostamos do forno do oleiro, nós não gostamos da lima do artesão, nós não gostamos de ser provados por Deus, mas é importante, porque se Deus não nos provar, nós ficaremos cada vez mais amarrados aos nossos defeitos, que nos levarão cada vez mais a pecados e que nos afastarão cada vez mais de Deus e comprometerão a nossa salvação eterna. Então é importante que Deus nos prove, é importante que Deus permita provações, e é importante que nós colaboremos com a graça quando ela suscita nos nossos corações penitência, que nós façamos penitência, que nós escolhamos penitência, não porque nós gostamos de penitência, mas porque nós sabemos que o resultado é benéfico para a nossa alma, é benéfico para a nossa salvação. Então é isso que São Pedro Damião está dizendo às pessoas a quem ele chamava, convidava à penitência. É importante, é necessário, mesmo que não nos seja agradável. E ele vai e continua: por isso, irmão muito querido, para quem ele escreve essa carta, por isso, irmão muito querido, enquanto és atingido por golpes da desgraça, enquanto és castigado pelos açoites da correção divina, não te deixes abater pelo desânimo, não te queixes nem murmures, não fiques amargurado pela tristeza, nem impaciente pela fraqueza de ânimo, mas conserva sempre a serenidade em teu rosto, a alegria no teu coração e a ação de graças nos teus lábios. Isso, meus santos, não é sentimento, é um ato de fé. Isto é, você se sente corrigido, você se sente atribulado, você está fazendo penitência e aquilo de alguma maneira cansa você interiormente. Você se cansa de esperar em Deus. E você então, num ato de fé, você diz: eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou me lamentar, muito pelo contrário, eu vou louvar a Deus, porque Deus sabe, porque Ele está me chamando à penitência, ou porque Ele está me concedendo ocasião de purificação. Deus sabe, Ele está cuidando de mim, e isso nos consola, quando nós nos sabemos cuidados, que o grande problema é quando nós nos sentimos abandonados. Então não deixemos que quando a provação nos visitar, o sentimento de abandono tome conta de nós. Não,
Muito pelo contrário, agora, mais do que nunca, Deus está cuidando de mim, que Deus está purificando o ouro, Deus está lixando o metal, Deus está queimando o barro para fazer um vaso de eleição, como diz São Paulo, um vaso bonito de eleição. Mas o fogo queima, a lixa dói, a martelada, ela me fere, mas é importante que a árvore seja podada para que ela dê frutos. É preciso que galhos que não têm muita valia sejam arrancados para que aquela árvore cresça mais frondosa. Então é cuidado de Deus na nossa vida. E é isso então que São Pedro Damião, e ele vai e conclui: de fato, é preciso louvar, não apenas aceitar Deus que cuida de mim, né? Como que, então tá bom, né? Se Deus quer fazer assim, que jeito, né? Então tá bom, né? Já que Deus não quer me dar aquilo, que jeito, né? Então tá bom, já que Deus está permitindo essa doença, que jeito, né? Vou fazer o quê? Já que não tem outro caminho. Não, você tem que, como um filho, louvar. De fato, é preciso louvar a providência de Deus que nos corrige nesta vida, a fim de nos poupar dos flagelos eternos. Ele abate para elevar, ele fere para curar, ele humilha para exaltar. Meus irmãos, nós precisamos pedir então a Deus que coloque isso no nosso coração, porque é esta fé que nos dará uma outra postura diante da penitência. Porque por que os cristãos hoje são tão pouco penitentes? Porque nas suas cabeças, nos seus corações, existe uma aversão a todo sofrimento nesta vida. Então peçamos a Deus, nós estamos nos aproximando da quaresma, do início da quaresma, que é um tempo de provação para toda a igreja, provação que pode ser vinda de Deus, quando Deus nos concede, ou provação quando nós livremente e docilmente acolhemos a vontade de Deus na nossa vida e escolhemos realidades para que nos provem, com as quais possamos nos purificar. Que São Pedro Damião interceda por nós, para que nós sejamos verdadeiramente cristãos, amantes da cruz, amantes da penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.